Mas eu queria também que vocês entrassem um pouco nesse passo a passo, porque a pessoa tá, né, ela tá numa situação X, a empresa tá numa situação X, a gente tá falando que o mundo vai mudar, está já mudando hoje. Como é que ela, o que que ela precisa ter para conseguir de verdade tirar a informação e inteligência aí para sua companhia? A gente vai falando tanto de IA que eu acho que a gente perde a perspectiva do que é a IA de fato, não só do ponto de vista técnico, né? Uhum, Mas quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente está tentando fazer é artificialmente replicar um modelo que é um modelo humano, né? De perfeito. pensamento, né? Então a gente é um ser inteligente porque a gente consegue fazer o quê? Pegar um monte de dado, contextualizar esse dado Uhum, com base nas coisas que a gente viveu e transformar isso em ação, em algum tipo de pensamento, em alguma coisa nova. Basicamente, né, sendo muito, muito, uhum, muito simplista, essa inteligência. O que o computador faz é exatamente a mesma coisa. Dito isso, não tem jeito de você usar IA se não tiver os dados. Simples assim. Existe uma coisa legal de que as tecnologias modernas de IA, elas não dependem apenas de dados estruturados. Dado estruturado é o quê? É o dado que está lá dentro do banco de dados, tá dentro de um software de uhum, gestão, dentro de uma planilha, né? Ela consegue concatenar dados estruturados, que são dados em sistemas, com dados não estruturados, uma matéria de jornal, uhum, um texto, coisas assim. Mas ainda assim, se você não tem esses dados disponíveis e organizados, minimamente organizados, você não consegue treinar nenhum tipo de modelo, assim como você não conseguiria treinar um ser humano, né? Se você uhum, colocar um ser humano dentro de uma sala fechada a vida inteira dele, sem acesso a nenhum dado externo, uhum, ele não vai conseguir desenvolver sua inteligência, ele não vai ter perfeito. insumo suficiente para isso. Então, eu diria que se uma empresa está olhando esse movimento de IA e achando ele legal, mas aí, como tu citou, mas ela não tem nem o software de gestão, eu digo que ela deveria se preocupar bastante em, primeiro, organizar seus dados. Assim, tem os dados organizados, estruturados, acessíveis, né, em sistemas que você possa acessar, e a partir daí você vai conseguir ter alguma coisa de IA. Senão, de novo, senão você não tem, sem dados você não tem inteligência, não tem como ter inteligência. E Perfeito. tem um ponto que pega, assim, relacionado a dados, obviamente, a qualidade também dos dados vai levar a qualidade dos insights que você vai gerar através deles, né? Então também tem uma preocupação em preencher corretamente, em colocar as informações da forma correta. Por quê? Vou pegar um exemplo. A gente tem lá o nosso CV Magic, que é um lançamento lá do CV. Ele vai olhar para minha base de leads, mas se meu lead não tiver cadastrado certo, ele não vai dar o meu insight da forma que eu estou esperando. Ele pode me dar uma informação incorreta porque o meu dado foi cadastrado da forma incorreta. Então, a qualidade do cadastro das informações também é um ponto importante. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais sofre quando a gente fala de... Pega um exemplo do próprio... A gente acaba falando muito de ChatGPT, né? Às vezes a gente acha que o ChatGPT tá dando uma informação errada, enfim. Mas muitas vezes o input que a gente deu para ele não foi o melhor. E aí ele... Uhum. Como um humano também, se você não der um contexto adequado, ele pode te dar uma resposta inesperada. Então, eu diria que além da gente ter os dados, se preocupar muito com a qualidade deles, porque isso influencia muito na qualidade tanto das automações, quanto dos insights que uma inteligência artificial pode gerar. Tem uma analogia que eu acho que é legal, que dá para usar para a gente ficar o mais distante possível do Techniquez, que a gente pode pensar assim, ó, imagina uma pessoa que está numa região mais simples, com menos acesso à educação. As pessoas, eventualmente, uma criança e tal, ela vai para a escola e ela aprende o português correto, vamos, né, assim, o Uhum. português da Formal. 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 E ainda assim, ela eventualmente fala bastante coisa errada, porque na prática a maior carga de informação que ela tem daquela língua portuguesa é do ambiente externo dela, de que as pessoas não falam de forma Uhum. correta. Então, Uhum. apesar dela ter ela tem duas informações que são antagônicas, só que uma que é a correta tem menos peso, porque ela só vê lá na escola quando ela está tendo aula de português 3 vezes por semana. A Uhum. outra, ela fica o tempo Vida todo inteira. exposta àquela informação, falando na linguagem da forma coloquial, né, da forma regional ali, que não está ligada à norma culta, que não é a norma culta do português. Isso é um exemplo muito legal para a gente entender que, no fim das contas, num sistema de gestão é a mesma coisa. Tu até pode lá ter um dado, sei lá, de qualquer coisa, de um insumo, Uhum. escrito uma vez certo, mas se ele tiver em outros 50 lugares não corretos aquele cadastro,
Se você rodar um modelo de linguagem lá, esse monte de lugar que está errado vai ter mais peso do que o lugar certo. Perfeito. E aí você vai complicando, você vai tendo aumentando a necessidade de você manualmente calibrar aquele modelo para dizer, não, olha, esse aqui que é o certo. Então, é muito, muito importante para uma IA ser eficiente que os dados que ela vai utilizar para ser treinada e para ser eficiente sejam dados também de boa qualidade. Perfeito. Porque senão o resultado que você vai ter não é um bom resultado. Então, Perfeito. dados para mim é o básico, assim. A gente estava falando, acho que antes de começar a gravar, de baby steps, né? Cara, baby step, assim, é o primeiro baby step mesmo. O primeiro passinho ali é organizar os dados. Você acabou de escutar parte de um episódio do Cienge Podcast da Construção. Aproveite para ouvir um conteúdo completo no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Aguardo você.